Você está participando agora da Terça-feira Teresiana com a série Santa Teresinha, Centenário de Canonização. Eu desejaria percorrer a terra inteira para plantar a tua cruz vitoriosa, Senhor. Amigo, amiga que agora nos segue nesta Terça-feira Teresiana, Centenário de Canonização. Você reconhece de quem são essas palavras? Eu desejaria percorrer a terra inteira para plantar em toda parte a tua cruz vitoriosa. Elas são de Santa Teresinha. Naquele transbordamento de desejos, de anseios, de sonhos que ela tinha, e ela dizia: Deus não pode me dar desejos irrealizáveis. Se Ele suscita no meu coração esse desejo, é porque Ele quer que eu realize. É a teologia do desejo que Santo Agostinho já tinha aprofundado e outros santos, e ela sente não como uma estudiosa, que não era, mas pelo coração e pela comunicação do Espírito Santo. Já na família, como lembrei no episódio passado, ela experimentava esse amor pelas missões. Várias congregações missionárias surgiram na França naquele período do século XVIII e XIX, e muitos jovens, homens e mulheres franceses, entraram nessas congregações para ir para a China, para a Índia, para a África, para a América Latina, sobretudo para a África. E então, esse afã missionário que tomou conta da igreja, e foi no pontificado de Pio XI, justamente o pontífice que teve grande afinidade com Santa Teresinha, que a beatificou, canonizou, declarou a padroeira das missões. Neste período, ela viu florescerem essas congregações. Inclusive, existiam os chamados padres brancos, não branco pela cor da pele, mas porque vestiam um hábito branco, e ficaram conhecidos como padres brancos. Ela vai sentindo esse calor, essa movimentação missionária que atingia sua casa, mesmo vivendo um tanto reclusos, mas por causa da frequência à igreja, por causa da sintonia com os princípios da igreja, o pai e as irmãs eram contagiados por esse espírito missionário. E quando Santa Teresinha entrou no mosteiro, no Carmelo, ela então soube de uma fundação que o Carmelo de Lisieux iria fazer no Vietnã. E ela ficou desejosa de ir, exatamente por esse espírito missionário. Imagine, deixar o pai na França, as irmãs, e se mandar para o Vietnã, que era quase uma viagem sem volta naquele tempo. Mas, como ela era muito jovem, estava apenas começando a vida religiosa, o seu desejo ficou para mais tarde. Quando mais adiante vão fundar um outro mosteiro no Vietnã, em Saigon, ela já estava com o nome dela pronto para ir. Mas é quando lhe aparece a tuberculose e ela não tem mais condições de ingressar numa fundação para tão longe. Seu desejo de ser padre era, sobretudo, para levar Jesus aos outros, pela palavra e pelos sacramentos. Ela tinha muita essa certeza. Tanto que ela olhava para os seus dois irmãos de sangue que morreram crianças, ela dizia: olha, já que eu não posso ser padre, mas então meus irmãos seriam, mas Deus os levou. E eis que, como providencialmente, para acumulá-la de alegria pelos seus desejos santos e missionários, aparece um rapaz chamado Bellier, escreve uma carta para a priora, que nesta época era irmã dela, a irmã Inês, a Paulina,
dizendo que queria que ela arrumasse uma carmelita que pudesse ser sua irmã espiritual, porque ele iria partir em breve para a África, para a África. E então ele queria ser apoiado pela oração desta irmã. Bom, a irmã dela, surpreendentemente, foi encontrá-la na rouparia. Ela estava lavando roupa, aí chamou, e ela ficou admirada, por que ela veio me chamar nessa hora do trabalho? E foi dar essa notícia. Ela ficou exultante de alegria, porque estava vendo seu desejo, sua ânsia de salvar almas através desse missionário. E com ele nós vamos tratar dos irmãos missionários de Santa Teresinha em um outro episódio, do futuro. Vamos ver que com ele ela estabeleceu uma correspondência intensa e através dessa correspondência nós podemos conhecer melhor o caminho da infância espiritual da pequena via de Santa Teresinha. Pois bem, e como se não bastasse, um ano depois, praticamente, já a madre tinha mudado, não era mais sua irmã de sangue, a irmã Inês, a Paulina, mas agora era a Madre Gonzaga novamente, aquela que havia recebido no Carmelo. Então, chega para ela e diz, olha, tem um seminarista que vai partir, vai ser ordenado e logo em seguida vai partir para a China, né? E então ele quer ser apoiado por uma carmelita, quer que seu ministério receba a energia espiritual da oração do Carmelo. E eu escolhi você. Santa Teresinha diz, madre, mas eu já tenho um irmão espiritual. Meus merecimentos não chegam nem para um, quanto mais para dois. Aí a madre diz para ela que Deus sabe multiplicar os merecimentos e deixa que ela fique com esses dois irmãos espirituais. Ela escreve na História de uma Alma, Deus excedeu os meus desejos, no sentido de que foi além do que ela podia imaginar. Deu, de fato, dois irmãos agora missionários. Se os dois irmãos de sangue não puderam ser, agora ela recebe, de uma maneira extraordinária, dois irmãos missionários. O padre Bellier foi o primeiro, foi para a África, e o padre Roland, que foi para a China. E sabe o que ela pediu para esse padre Roland? Ela disse, olhe, em cada missa que você celebrar, peça isso para mim, abrasai a minha irmã com o vosso amor. Só isso que ela pediu a ele. Disse, eu vou lhe acompanhar em todos os seus atos missionários, mas para mim, peça isso em cada Santa Missa. Abrasai a minha irmã com o vosso amor. Então, nós olhamos que, de fato, esse caminho que Santa Teresinha percorreu como missionária pela oração e pelo sacrifício, não foi um mero desejo. Ela concretizou isso em orações, em sacrifícios. Eu lhes conto, já terminando o nosso episódio, quando ela já estava tuberculosa, que o médico mandou que ela andasse para ver se ajudava a respiração, porque o pulmão estava todo gangrenado, mais de 2/3 dos pulmões dela já não funcionavam. Então, ela ia suando, frio, com febre, caminhando, e uma irmã disse, por que você não se senta, irmã Teresa? Ela disse, não, eu estou caminhando por um missionário. Eu estou caminhando por um missionário. E assim, ela cumpre o que ela desejou. Eu passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Não é sem razão que ela foi sempre invocada pelos missionários. Na sua canonização, havia missionários de todas as partes do mundo, sobretudo da Ásia, da África e da América Latina. E ainda hoje ela é a grande incentivadora para sacerdotes e leigos no trabalho missionário. Vamos então concluir o nosso episódio pedindo a bênção de Deus com esta relíquia, que é um pedacinho dos ossos da padroeira das missões. Pela intercessão de Santa Teresinha, que vos transmitiu através da pequena via a experiência do amor misericordioso,
possais entrar no reino do céu, preparado para os pequeninos e humildes de coração. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.